Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais conteúdo para o canal do Alex. Hoje nós vamos falar sobre assertividade. O que vem a ser assertividade? Talvez você já tenha ouvido falar sobre assertividade, talvez você já tenha ouvido alguém falar a palavra assertividade e você não sabe o que significa, onde se enquadra, qual é o significado naquela frase, enfim. De repente você já falou sem saber exatamente o significado. De repente você sabe o que significa, sabe utilizar, maravilha, melhor dos mundos. E por que vamos falar sobre assertividade? Por que esse conteúdo? 2 vídeos anteriores eu falei de conflito. Uma técnica para você trabalhar conflito, que é o DESC. Quem não assistiu, assiste. No vídeo seguinte, eu falei sobre comunicação não violenta, Marshall Rosenberg. Observar, expressar seus sentimentos, expressar suas necessidades, fazer um pedido. Então a ideia hoje é falar sobre assertividade, palavra essa que é muito utilizada no dia a dia, né? Por vezes mal empregada. Eu já percebi vendo a utilização de um jeito que, a meu ver, não era apropriado. E o que eu fiz? Nada, fiquei passivo. E essa passividade tem a ver com assertividade. Por vezes já me peguei sendo extremamente preocupado em fazer valer minha opinião, chegando a ser rude e ríspido com o outro. E isso foi um gesto de agressividade, um comportamento de agressividade, né? E isso tem a ver com assertividade. Então a ideia é, além de esclarecer o que é conceitualmente assertividade, explicar um pouco mais em relação à prática da assertividade e o quanto é benéfico ser assertivo, o quanto faz bem para as relações interpessoais, o quanto faz bem para a saúde ser assertivo. Para alguns, assertividade é a filosofia de vida. Vamos lá, de onde vem a palavra assertividade? Vem de asserção. Asserção tem a ver com afirmação. Então, ser assertivo tem a ver com ser firme. Não confunda com ser rude ou rígido ou grossa com a pessoa. Isso não é ser firme. Ser firme é você defender os seus propósitos, enfim, seus valores, respeitando outra parte, mas se respeitando antes de qualquer coisa. Então, uma das características da pessoa assertiva é ela ser firme na sua fala, ok? A assertividade tem como proposta trazer conversas mais honestas, mais sinceras. Eu achei bem legal nesses vídeos anteriores que eu fiz, né, conflito e comunicação não violenta, mas nesse último, a questão da palavra comunicar, né, tornar comum um pensamento, uma opinião, tornar comum ao outro, de uma linguagem clara, fácil acesso, quanto mais simples, melhor. E também de passar a informação, né? Tornar comum na sua qualidade, né? na fala, nas palavras escolhidas, e comunicar ao outro, né? Eu ser responsável por conseguir ser claro em relação a alguma coisa. Então, a assertividade tem a ver com você ser claro em relação aos seus sentimentos, e ser claro na sua postura, nas palavras que você utiliza, da maneira que você utiliza e no tempo que você utiliza, respeitando o outro. Vou dar um exemplo, e é um desafio, tá? 2 paradas. É um exemplo e um convite. Ok? Olha o quanto uma frase mascara a questão da escolha. Tem pessoas que têm uma característica mais passiva. E aí, por vezes, você está numa situação familiar ou pessoal, sei lá, um almoço, um jantar, enfim, né? Vai começar a comer, todo mundo se arrumou, e aí toca o telefone. O telefone toca. E é do trabalho, ou é o marido, ou é a esposa, enfim. Mas você está disposto ou disposta a almoçar, sei lá, vou parar para comer alguma coisa. Aí toca o telefone, aí você vai atender, alguém questiona, você vai atender o telefone? Atende depois. Não, eu tenho que atender. Por vezes, esse eu tenho que atender, eu tive que atender, eu tenho que fazer, eu tive que fazer, mascara uma sensação de escolha, uma percepção de escolha. Então, qual é o desafio? Eu aposto uma geleia de pimenta da Pepper House
que se você aplicar isso, que se você praticar isso, vai dar onda. Vai dar onda. Qual é a proposta? Eu liberto você hoje, a partir desse momento, para que toda vez que você diga eu tive que, você vai rapidamente mudar, vai falar eu escolhi tal coisa. Então, porque existe essa questão, existem algumas frases que tiram o sujeito como ativo da frase, né? Você entendeu? Eu estou sendo claro? Né? Tem diferença, falei disso nos vídeos anteriores. Então, essa fala, eu tive que, ela por vezes dá uma impressão de que não haviam alternativas, que não havia escolha. E sempre tem escolha. Por pior que sejam as opções, sempre tem escolha. Então, eu tive que é péssimo. Então, o desafio é o seguinte, toda vez que você pensar, e se você falar eu tive que, você vai mudar rapidamente para eu escolher. Eu escolho. Beleza? Depois me fala como é que foi isso. O que pode acontecer? Algumas pessoas podem se afastar um pouquinho de você, mas com o tempo volta. E você pode explicar que é um desafio temporário. Mas eu aposto que vai dar onda. Te asseguro isso. Vai dar onda. Para de falar eu tive que. Benefícios de ser uma pessoa assertiva. Assertividade tem a ver com empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando eu falo empatia, no vídeo sobre conflito eu falo dele, Thomas Gordon, acho, alguma coisa do gênero. E ele fala um aspecto bem legal, de você conseguir ouvir o outro, ser empático com o outro e perceber o outro como ele se apresenta. Não como eu vejo e não como eu gostaria que ele ou ela fosse. Eu simplesmente vou lidar com o outro como ele se apresenta para mim, da forma que ele está. E não como eu vejo, de repente cheio de avaliação, cheio de julgamento, ou cheio de valores meus de como eu gostaria que ele fosse. Então, ser assertivo é ser empático, ser determinado. Uma pessoa que é assertiva, normalmente ela tem algum propósito, né? E por isso mesmo ela procura ter foco, ela diz não positivamente, porque faz bem para ela. Se eu tenho um propósito, eu não posso me perder no caminho. Eu não posso ter uma rigidez no olhar, mas não aceitar tudo de pronto. E uma pessoa que tem um perfil mais passivo não sabe dizer não. E aí se pega uma pessoa que tem um perfil mais agressivo, o pior dos mundos, né, numa relação de retroalimentação. O abusador e a vítima. Perfeito, perfeito isso. Talvez o abusador se canse, porque as pessoas muito passivas são entediantes demais na relação a 2, né, a 3, nas relações interpessoais. Na minha opinião pessoal. É difícil lidar. E aí, pessoas mais empáticas, mais determinadas, com mais autoestima, ou seja, tem mais autoconhecimento, tem mais autoconfiança, tem mais autorrespeito, sabe se dar o valor, sabe se colocar limites. Então, quando diz não, é não. Quando diz sim, é sim. Né, ser impecável com a palavra. São pessoas mais determinadas, já falei, mais empáticas, com mais tolerância à frustração. Por vezes podem se mostrar mais intolerantes à frustração alheia, mas tem consigo um comportamento mais tolerante, entende que vai ter que ouvir muito não, que é natural que isso aconteça, que de repente vai ter que lidar com situações adversas. Né? Então é uma característica também, um benefício de ser assertivo. Pessoas que têm uma capacidade de sociabilidade, gostam de pessoas, gostam de se relacionar e têm também a capacidade de adaptação. Conseguem reagir bem aos estímulos ao ambiente externo. Então, essas são algumas características de pessoas assertivas. Okay? E como é que funciona? Quais são os outros dois extremos? É o passivo e o agressivo. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para vocês acessarem e vocês fazerem um questionário, vocês vão responder a um questionário onde vai sair um resultado. Excelente assertividade, boa assertividade, média assertividade, baixa assertividade ou nenhuma assertividade. E aí esse questionário faz parte de um livro chamado Seja Assertivo, da autora chamada Vera Martins. É engraçado que nesse tempo de corona, tem muita gente circulando, compartilhando arquivo de PDF, de livro, que eu acho ótimo. E um deles é esse livro. Então, é um livro de referência, né, no assunto, Seja Assertivo, tem outros. Técnicas para habilidades sociais, tem Vire a Página, Comunicação Não Violenta,
outros dois, fator gente boa, e por aí vai. Comunicação interpessoal, alguns aí como referência. Mas acessa o link, responde ao questionário, vê depois o teu perfil, se quiser valida com alguém, ok? Eu fiquei um pouco frustrado porque por vezes eu já me percebo passivo, já fui muito mais, e por vezes me percebo agressivo. Aonde eu me percebo agressivo? Por vezes na expressão corporal, na expressão facial e no tom de voz. E o que é interessante, tem um estudo da Universidade de Los Angeles, década de 70, se não me engano, numa relação interpessoal, 3 aspectos se destacaram no que diz respeito ao foco de atenção, a maior influência em relação ao outro. De 100%, 3 aspectos se destacaram: tom de voz, expressão corporal e conteúdo, né, o vocabulário, as palavras utilizadas. Como é que você imagina com essa divisão? 30, 30, 30, 33, 33, 34? Como é que seria isso? Alguns conhecem o resultado, e é bem surpreendente, tá? Em menor proporção, 7% o conteúdo das palavras. Menor proporção. Na segunda, né, são 3, na segunda, 38% o tom de voz. Um tom muito alto, um tom mais assertivo, mais baixo, mais carinhoso, mais sorridente, mais sincero, mais firme. Influencia em 38%. E a postura, o corpo falando, postura física, postura facial, 55%. Então eu me pego agressivo na postura e no tom de voz. Às vezes eu estou falando até uma palavra com um carinho, mas sai agressivo. Pessoas passivas têm uma característica de não se posicionar, de se omitirem, né? E pessoas agressivas de serem muito agressivos. Então preenche o link, dá uma olhadinha no teu resultado. Pessoas assertivas, mais confiantes, mais determinadas, está aqui. Já falei do desafio, exercem a autoridade com tranquilidade. Tem pessoas que estão num cargo de chefia e que não tem um pulso firme. Associa pulso firme a abuso de poder. E o agressivo nas empresas aparece no assédio moral. É muito comum em empresa o assédio moral, adultos se sujeitando a assédio moral. Até uma hora que explode com alguém mais perto, mas são pessoas que vão acumulando experiências de passividade, quando queriam dizer algo para o outro, não dizem. Essa é uma postura de uma pessoa passiva. Não reconhece seus direitos, mistura seus direitos com os direitos dos outros, não sabe colocar limite numa relação, não sabe dizer não. Assertivo é quem diz não quando quer dizer não e diz sim quando quer dizer sim. O passivo ele quer dizer não, mas ele fala sim. Fala sim para o outro e não para si. E aí tem uma frase, né? Seja positivo, diga não, porque dizer não muitas vezes é colocar limite no outro. Pessoas que têm perfil passivo, o que elas trazem consigo de características? Pessoas com uma baixa autoestima, pessoas que tendem a ser procrastinadoras, pessoas que tendem a ser bloqueadoras. O que são procrastinadoras? São pessoas que, por não saberem dizer não para os outros, se acumulam com uma série de deveres alheios e, por vezes, esperam chegar no limite para começar a fazer alguma coisa, quando poderiam inicialmente ter dito não. Muitas vezes isso se confunde com proatividade. Lembra? Bloqueadoras são pessoas que tendem a ser mais pessimistas, não fazem nada, mas ficam quase que torcendo contra, na condição de passivo. Pessoas mais vítimas, algumas têm um perfil de vitimização, se colocam como vítima, outras se colocam como observador, observa tudo acontecer, não opina, não faz nada, segue. E tem um outro perfil que parece com o observador, que é o respeitoso, amável, concordante. É aquela pessoa que é escrachada e meio que pede desculpa, concorda com tudo, né? Eu já tive com uma pessoa na minha rede de relacionamentos, uma pessoa próxima à família, onde tudo que você falava, ela falava, é verdade, você tem razão. Então, se você falar assim, essa parede é branca. É branca, lógico. Não, não é branca, é vermelha. É verdade, é vermelha. Assim, era chato até. Bem chato de lidar.
Então, o passivo, bloqueador, né, que é o pessimista, o resistente, mas que reclama, mas continua. Procrastinador, observador, amável, concordante e a vítima. Já no papel do agressivo, o que aparece? Pessoas que veem uma relação dialógica, um contato, uma conversa, como uma oportunidade de vencer o outro. Recentemente conversei com um rapaz e ele falou, não, foi mais um debate com minha mãe que eu venci. E percebi-se ali um certo orgulho, né? E não tem nenhum tipo para ele talvez seja importante isso, né? Essa sensação de vencer uma discussão. Só que trazer consigo esse olhar de vencer uma discussão é uma fala agressiva. É um olhar agressivo, porque é uma conversa. A pessoa assertiva, ela não vence discussões. Ela persuade o outro a fazer alguma coisa com argumentos, ou convence o outro a pensar da mesma forma, né? O convencer, né? Eles vencerem juntos, pensarem do mesmo jeito, e o persuadir, fazer com que o outro faça alguma coisa que você queira. Mas a pessoa assertiva, ela é sincera principalmente com ela própria, mas também com o outro. Tem uma frase que define o assertivo que é assim, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu sinto. O agressivo, eu não quero saber o que você pensa, não quero saber o que você quer, e não me importa como você se sente. O passivo, eu não sou merecedor, né? O que eu sinto não importa, o que eu penso não é relevante, e o que eu quero também não tem importância. Se colocam dessa maneira. Quando, na verdade, quando eu respeito o que eu quero, o que eu sinto e o que eu penso, eu vou agir de uma maneira congruente, mas sabendo que o outro tem o mesmo direito. Então, o agressivo é a pessoa que tende a pensar em derrotar os demais, tende a ser ríspida, tende a ser uma pessoa rebelde, por vezes com perfil impositor, coercitivo, faz, senão você vai ser punido. Pode ter um perfil sabotador, que de repente não vai agir contra diretamente, mas vai por trás, né? De repente com comportamentos de sabotagem em relação ao projeto, contaminando o ambiente. Tem alguns que vão agir de maneira vingativa, assim que puderem vão se rebelar. E tem perfil rebelde, que tem uma coisa de denúncia, né? De querer jogar o podre do outro no ventilador. Esse é um perfil mais agressivo. Tanto agressivo quanto passivo não sustentam muito a relação. É difícil, porque as pessoas cansam. Né? Essa relação é uma relação cansativa. A pessoa assertiva, ela é prática, ela é objetiva. Ela procura se utilizar de poucas palavras. Qual é o risco? Parecer indiferente e fria ao outro. E isso não é assertividade. Já visto, falei com vocês, que uma das características do assertivo é ser empático, sociável, capacidade de adaptação, tolerante à frustração, né? Normalmente mais a dele que a do outro, mas trabalhar a empatia, sem julgar o outro, sem avaliar o outro, mas respeitando as possibilidades de um encontro mais favorável. Então, qual é a ideia? É que as pessoas sejam mais críticas em relação aos outros, e crítico não é ruim. Esse encontro, uma discussão, é um encontro de ideias, de valores, de pensamentos. Não tem que ser baseado no princípio do conflito, e sim da cooperação, mas entender que o conflito é interessante. Falo isso no vídeo, no anterior, né? É importante haver conflito para novas ideias, novos pensamentos, novos olhares, né? Mas de ser de maneira respeitosa. Então, que as pessoas se permitam se questionar um pouco mais. Desde muito, muito cedo, enquanto garotas, nós somos tolhidos, né? A criança ganha um brinquedo que não gostou, ela fala, não gostei. E não, mas você não pode falar isso. Você não quer isso, ó, seu tio vai ficar chateado. Pô, que fique chateado, o cara é adulto, bicho, vai lidar com isso, entendeu? Só não gostei. Né? Então, é ser mais sincero na relação. Poder dizer não e não ter que ficar justificando não. Poder mudar de opinião. Poder não ter interesse por algumas coisas. Mas você não se importa com isso? Não, não me importa. E aí? E por que tem que ficar julgando o outro se ele se importa ou não? Sabe assim, um respeito ao outro. Então, ser assertivo é ter direito a dizer não, a não justificar, a mudar de opinião, a cometer erros e responder por esses erros, né? A poder não ter interesse, a poder dizer sim ou não e ter livre-arbítrio em relação às suas escolhas. Não é nem livre-arbítrio, mas é autonomia em relação às suas escolhas. E aí a autonomia me remete à questão do desafio. Parem de dizer eu tive que, passem a dizer eu escolhi ou eu escolho. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo.
Alguma coisa faltou. Isso, olha só, boa. No que diz respeito à empatia, tá? Não é empatia, no que diz respeito à assertividade. Procure observar o seguinte: quando eu estou passando uma ideia, a minha tendência é ser mais afirmativo, né? Quase que sem dar abertura para o debate, ou mais argumentativo, permitindo debate, permitindo um pensar juntos. Ou quando eu estou dizendo algo, eu sou mais informativo, mais afirmativo. E no segundo viés, quando eu estou escutando alguma coisa do outro, eu tenho uma tendência a ser mais empático, de querer me colocar no lugar do outro, ou uma tendência a me envolver mais com a história, de mostrar mais interesse. Por que esses 4 tópicos? Porque são 4 variáveis que aparecem na assertividade. Então, o seu interesse na história do outro, o seu interesse na escuta, uma escuta ativa, sendo empático, a sua fala sendo uma fala empática afirmativa ou sendo uma fala empática mais argumentativa. Como é que você se vê em relação a isso? Faz o questionário, acessa o link, responde o questionário, faz comentário a respeito do eu tive que. Eu tenho certeza que vai dar onda. Tenho certeza que vai dar onda. Beleza? Pessoa assertiva é a pessoa que fala a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, no local certo, para a pessoa certa. Sejamos assertivos, sejamos melhores. Obrigado pela participação, obrigado por estar assistindo o vídeo. Responde o questionário. Se puder, compartilha a tua opinião, faz comentários, isso é importante. Se puder, se inscreve. Esses indicadores do YouTube são, enfim, relevantes para fins de permanência ou não do vídeo. Beijo, abraço, até breve. Fala, galera, queria só contribuir com o finalzinho. Tem uma piada interna, né, que é minha e do Abel, que a gente criou um momento que eu falo, mas não sabe. Algum momento eu indaguei ele de alguma coisa, ele não sabia, e por vezes ele também me perguntou alguma coisa que eu também não sabia muito, e aí eu lembrei disso, achei que seria interessante, engraçado comentar. Quando vocês perceberem que tem alguém falando algo, mas não está demonstrando muita segurança, e isso dá para perceber na expressão corporal, expressão facial, às vezes eu vejo alguns vídeos meus e fico, ali tem algo. Mas façam perguntas, sejam mais questionadores. Tem pessoas que fazem apresentações questionáveis, mas por existir um preconceito, né, do comportamento das pessoas serem passivas em um auditório, em um debate, por vezes em um debate as pessoas se omitem, né, não dão a sua opinião, fica uma coisa meio pobre, meio rasa. Então, se vocês puderem, sejam mais questionadores, perguntem mais, né? Se tem alguma citação, pergunta quem foi que fez aquela citação, qual a razão daquilo ali. Tem muito copiar e colar. E aí, eu acho engraçado o fala, eu queria mais compartilhar isso, assim, o fala, mas não sabe, porque serve até como referência para mim. O que eu usei para mim nesse vídeo aqui o livro Habilidades Sociais, Práticas de Habilidades Sociais, Seja Assertivo, né, da Vera Martins, Vire a Página, Comunicação Não Violenta, tem Segredos da Comunicação Interpessoal, mas dá uma estudada para fazer alguma coisa, né, para fazer uma apresentação, né, para ser uma pessoa melhor, para evoluir enquanto profissional. Então a ideia é que nós sejamos mais assertivos. Assertividade é poder não saber, assertividade é poder dizer não, assertividade é poder mudar de opinião, assertividade é não depender da boa vontade dos outros, né, do que eles querem que eu faça, do que seja feito. Assertividade é poder não ser responsável pela solução do problema alheio, é poder não justificar, não ter que explicar e ficar justificando as ações, não e pronto. Responder pelas ações, pelos erros e pelos acertos, ser responsável em relação a isso. Poder não se interessar. Não me interessa, não tem a ver comigo, meu projeto é outro, eu não estou afim. Mas é importante, pode ser para você, não para mim. Então, ser assertivo não é ter razão, mas é ser fiel aos próprios sentimentos, às próprias necessidades, reconhecendo também o outro. Beleza? Agora sim, vamos nessa. Um beijo enorme, abraço, até breve. Até o próximo vídeo. Você não está só.